mi carinhos, como estáis? Eu espero que muito bem, animados para mais um encontro aqui comigo na nossa eletiva Espanglês. Digam para mim, como vocês estão fazendo o proposto? Vocês planejaram a nossa ação Companheiros 1? Porque hoje a gente vai dar sequência a essa ação dentro da eletiva. Então hoje nós vamos ter assim muito assunto legal e tenho certeza que vocês vão se identificar e ter um babado para contar para vocês, tá? Eu tenho. A gente tem surpresa, tem uma presença muito especial na classe de hoje. Então, vamos iniciar. Na tela, por favor. O que a gente vai ver hoje, professora? Hoje, como eu falei, nós vamos dar sequência à nossa ação dentro da eletiva que se chama Companheiros 2. Vamos ver como é essa história do espanhol, dessa língua em Rondônia, Bolívia, Guajará-Mirim. E meus companheiros, que é a ação. E vocês lembram que eu falei que eu tenho uma surpresinha para vocês e eu tenho certeza que essa surpresa vai deixar vocês muito animados. Olhem agora quem que tá aqui com a gente. Olá, que tal? Mis amores! Olha que linda! A professora, a maestra de voz, a profe de matemática, Lucy, que é um carinho, não é mesmo? Me encanta, Lucy. Saudade, gente! Que legal, né? A professora Suzana fez esse convite de participar aqui. Não que eu seja fluente em espanhol, muito menos em inglês, mas eu aceitei o convite porque nasceram na conversação. Hoy con la profe vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de ser brasileño y viajar y utilizar el español. Ou seja, espanhol como turista, o espanhol como uma língua que a gente usa para se comunicar, às vezes utilizando aquela estratégia que a gente já sabe que é o espanglês, mas você, estudante, participante aqui da eletiva, eles estão ficando afiados, tá? Para utilizar o espanglês mesmo só se houver uma grande necessidade comunicativa. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero saber, eu tô curiosa para saber de algumas experiências da profe Lucy, que é um carinho para nós outros. Então, Lucy, por favor, cuéntanos como se já has ido em Bolívia, como foi essa experiência e, principalmente, como se salió hablando em espanhol? Algumas vezes, né? Me vou a Bolívia, muito gostoso, muito legal lá. Por quê? Porque lá a gente vê outras culturas, né? Um outro país, muito bacana. Das vezes que eu fui, a gente estava a trabalho em Guajará-Mirim, visitando as escolas, que a gente já visitou alguns lugares aí. E em outro momento, aí a gente sempre atravessa a fronteira, vamos dizer, para fazer umas comprinhas. Claro, né? Porque faz parte da nossa história aqui, da região, né? Esse relacionamento comercial também com a Bolívia. Isso. Então, quando a gente fala de relacionamento comercial, isso vai influenciar en el linguaje, ou seja, que momento eu vou usar o espanhol, né? Isso. E agora diz pra gente. Tá, você ela falou de algo muito interessante que foi conhecer, foi trabalhar, mas claro, porque não é boba nem nada, foi fazer as comprinhas dela na Bolívia, pagando em pesos, não é isso? Isso, em pesos. E como foi? Você teve dificuldade de compreender ou qual foi a estratégia que você utilizou para falar em espanhol? Na verdade, assim, a gente acaba usando um portunhol, né? Sim. Isso é possível? Pode ser assim? Pode, sim, faz parte. Se você conseguiu, Lucy, se comunicar e ali o objetivo é de venda e compra, conseguiu, a gente diz que o objetivo da comunicação foi alcançado, então a língua foi utilizada da forma que... Então, assim, eu na verdade, eu fiz espanhol na minha adolescência, né? Um ano e meio. Então, assim, pensa numa língua que eu curto bastante, né? Então, eu adoro me relacionar. Então, eu não tive muita dificuldade. Inclusive, quando peguei alguns transportes, assim, agora eu também tive em outro país latino há poucos dias. E aí, os táxis, né? Ubers, aí eu dialogava e Você eles... foi pra onde? Peru, Lima, né? Que também é muito cerca de aqui, em Rondônia. Hay diversas localizaciones que podemos accesar por estar aquí en el Brasil, en Rondônia. Es distinto de
lugares. Na fronteira, o Brasil é, né, uma grande fronteira latina aí, somos latinos. E aí, assim, inclusive eu ficava tentando, né, puxar assunto com uma conversação e eles diziam para mim, muito bem, muito bem. Então, assim, consegui me comunicar numa boa. E, claro, tem palavras que a gente até fala falsos amigos, né? Isso, eles que são falsos amigos, que são palavras que são muito semelhantes, mas com significados diferentes. Então, temos que tomar esses cuidados. Mas, num sentido geral, assim, eu acredito que consegui me comunicar bem. E foi uma ótima experiência, eu acredito. Sim, muito legal você falar isso, porque o que acontece muitas vezes, quando os estrangeiros vão, às vezes eles não tentam... não se jogam, assim, não tentam se comunicar na segunda língua, não é isso? Mas quando você faz isso, eles se sentem até acarinhados, né? Poxa, tentando falar na minha língua, então é muito legal. Eu tentei mesmo, me joguei. Claro, hay que ser sinvergüenza, eu digo pra eles, tem que não ter vergonha de usar o espanhol. De tentar, né? Até porque a gente tem muitos alunos aí que ficam nessa região fronteiriça, né? Então, assim, esse diálogo é muito interessante, vale a pena. E eles estão, inclusive, agora, nesse momento, dentro da eletiva Espanglês, desenvolvendo uma ação que se chama Companheiros. O primeiro passo eles já fizeram com o planejamento e agora eles vão em busca dessas pessoinhas que têm o espanhol como língua materna ou como, né? Não, principalmente que tem o espanhol como língua materna, porque eles têm contato bastante familiar, então eles vão... Sim, a seletiva tá top, né, gente? Vamos combinar, né? Seletiva muito interessante, então abraçam a causa aí, né? Façam por onde, desenrolar aí as atividades propostas. A matemática tá chegando no terceirão, né? Então eu já vim aqui já dar o início, o pontapé inicial, sejam bem-vindos. E a gente tá chegando aí com a matemática, mas as eletivas é um complemento muito rico, né? Muito rico. Muchas gracias, a ti siempre, un abrazo. Esa fue nuestra profesora tan amada por todos y nuestra electiva Espanglês. Muito besos. Até luego. Hasta luego, isso mesmo. Hasta las clases de matemática. Tchau, gente, beijo. Tchau. Agora vamos à tela para dar graças, Lucy. Já está saindo, nos deixando. Agora voltando aqui para Espanglês, como eu disse, ação companheiros. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre espanhol em Rondônia. Aí no materialzinho de vocês, aqui daria... aqui foi uma questãozinha de edição, né? Ficou em cima do Rondônia, mas dá pra gente ver porque eu quis deixar o mapa bem claro. Na próxima vez eu me quedarei mais atenta, sim? Então, quem são nossos vecinos? Ou seja, nós estamos aqui em Rondônia, quem são os nossos vizinhos? E como ali naquele bate-papo com a professora a gente já antecipou que é um lugar de privilégio para conhecer esses lugares, né, essas novas culturas, porque a gente tem mais acesso, né, tem uma facilidade maior por conta da nossa questão geográfica. E tá aí no mapa, a gente vê, Guajará-Mirim, que vai dar acesso a Guaiará, temos Bolívia, a professora falou também que foi para o Peru, não é? Peru, que é um lugar muito acessado também no turismo, por serem lugares muito belos e muito ricos. E agora, meus carinhos, a gente vai fazer assim. Falamos sobre Rondônia, vocês conhecem já esses lugares que são fronteiras e que, olha isso, que tem um espanhol como língua materna. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Bolívia. O que acontece sobre Bolívia? Bolívia aqui para nós, né, rondonienses, brasileiros, muitas vezes é conhecida pelo país que a gente vai, a cidade que a gente vai, que é Guaiará, mas através desse comércio. Então a gente não pode ignorar esse fato, porque a nossa relação com a Bolívia tem parte muito do comercial, mas temos que ver o além, né? São pessoas, então a Bolívia tem que ser acessada de forma o quê? Como lugar que podemos investigar a sua cultura, que é uma cultura muito rica, como de todos os lugares que a gente está vendo nessa letiva, tá bom? Então vamos para a tela, lá está a bandeira e vamos começar a ler alguns tópicos sobre a Bolívia e fazendo algumas observações, então fiquem atentos, tá? Bolívia é um país de colonização espanhola, localizado na América do Sul, né? Portanto, o espanhol, né, gente? Como nós também, os espanhóis tiveram participação na colonização do Brasil.
Possui uma geografia bastante diversa, marcado pelas Cordilheiras dos Andes e pelo Lago Titicaca. Eu trouxe para vocês algumas imagens, tá? Mas por enquanto vamos a essas informações sobre Bolívia. Foi uma das colônias espanholas da América do Sul, já foi dito. Obteve a independência da Espanha em 1825. Sua geografia apresenta grande diversidade climática e vegetacional. O país é cortado pela Cordilheira dos Andes. Sua população tem apresentado expressivas taxas de crescimento demográfico. O país conta com cerca de 12 milhões de habitantes. Sua economia tem como base a exportação de bens minerais. O país é um grande produtor de gás natural. Então, o que acontece? Aqui são informações. Sua cultura tem como marca as influências espanholas e indígenas. O país possui muitas populações tradicionais. Vem comigo aqui na tela para eu chamar a atenção de vocês para algo. Quando fala assim que o país possui uma possui grande influência indígena, é algo que sempre a gente está aqui nos encontros do Spanglês chamando a atenção. E essa cultura indígena, ela é retratada. Lembra que a gente também está sempre retomando ao Enem aqui, né? Relembrando como os nossos conhecimentos podem ser empregados também para além da vida, mas para além de experiências do cotidiano, no exame como o Enem, por exemplo, né? Então, assim, lembrem-se, quando a gente fala desses países latino-americanos, a gente vai lembrar desses sentimentos também, a valorização dos seus povos originários. Mais uma vez estamos falando o quê? Dos indígenas. E nós vamos ver que em algumas regiões eles continuam utilizando a sua língua, né? A língua indígena. Isso é um exemplo de valorização cultural. Por exemplo, quando nós estamos falando aqui no Brasil e perguntam assim, qual é a língua que se fala no Brasil? É uma questão crítica saber que nós falamos português, mas também existem algumas comunidades indígenas que têm a sua língua materna, sua língua indígena. Ou seja, no português, ou no Brasil, não se fala só português. Da mesma forma dos países que a gente está vendo agora, tá bom? Então vamos lá para a tela. Seguindo. Ainda falando sobre Bolívia, olha aí, cultura da Bolívia. A cultura boliviana mescla hábitos das populações tradicionais indígenas e dos povos e dos colonizadores espanhóis. A diversidade linguística, por exemplo, é uma marca desse cenário. Eu não sei se vocês já se atentaram, mas há sempre essa dualidade, né? Do povo que foi colonizado, ou seja, dessa, entre aspas, entre comilhas, dessa aceitação da colonização, mas também um sentimento de valorização do que é deles mesmos, da identidade antes da colonização. Quando a gente falou de todas essas nações, de todos esses hispanohablantes, a gente citou esses sentimentos que são dúbios, né? No mesmo sentido, destacam-se as contribuições desses povos para a arquitetura, a música e a alimentação. O sincretismo religioso também é uma marca do povo boliviano. O país é reconhecido pelo artesanato em argila e lã. Já na culinária, destaca-se o consumo de milho e batata, que também não é novidade para vocês, né? Milho, batata, além da folha de coca. O esporte mais praticado na Bolívia é o futebol. Olha aqui, trazendo, antes de aparecer ali na telinha para vocês, trazendo imagem, né? O rostinho que você consegue muito identificar, porque também são traços conhecidos nossos e até mesmo aqui em Porto Velho, eu olho algumas pessoas e eu já até faço assim, um pré-julgamento mesmo, de achar, será que assim, tem traços bem marcados, indígenas, bolivianos, porque a gente vê bastante, diferente quando a gente vai para algumas regiões do Brasil. Então, é um aspecto cultural, social, né? História da Bolívia. O território boliviano era povoado por populações tradicionais, como os incas, que já foi dito, até a chegada dos espanhóis, como a gente viu, né? Aqui também a gente está mesclando história, geografia, tudo na nossa letiva, que colonizaram grande parte do território da América do Sul, incluindo a Bolívia. A independência boliviana dos espanhóis
ocorreu apenas em 1825. Após esse período, o país viveu ciclos de forte instabilidade política e econômica, como qualquer mudança na história, né, gente? Uma mudança tão radical, claro que estremece ali as questões e gera instabilidade. E houve, olha, incluindo golpes militares. A Bolívia também vivenciou períodos políticos complicados, como conflitos militares com seus países vizinhos, Peru, Chile, Paraguai, que resultaram, além de prejuízos econômicos e humanos, na perda de parte do seu território. Atualmente, o país conta com certa estabilidade política, fruto da dinamização da economia, especialmente da exportação, como a gente falou, exportação de bens minerais. E olha aqui essa imagem, que bonita, mas eu quero que, se possível, colocar essa imagem aqui, porque eu quero apresentar com vocês e ficar, olha, vamos lá, deixa eu passar. Então, gente, as cidades bolivianas apresentam centros históricos bem conservados. E lembra, a gente está falando de Bolívia, né? Então, você pode aí também ser o quê? Protagonista, sonhar com esse turismo, que eu vi que é um dos lugares mais desejados para o turismo no mundo. Eu não sabia disso. Pois bem, e tá aí pertinho da gente, né? Então vamos aí fazer os nossos planos, porque os planos, né, os nossos sonhos também movem muito o que vai acontecer com a gente no futuro. E aí ficou a imagem, vocês têm essa imagem no material de vocês. Ó, o Titicaca. Toda vez eu dá um trava-língua. O Titicaca, o Titicaca, entre a Bolívia e o Peru, é considerado o lago mais navegável, mais alto do mundo, né? Ele tem grande extensão. E são imagens belíssimas que fica a sugestão também de busca para vocês. Fica a sugestão de busca para vocês. Aqui o Lobo, ó, conversando comigo, porque o Lobo, ele contribui, gente. Tá? Ele tá aqui, ó, ele tá me ajudando, ele falando, professora. Aí tem hora que eu olho para ele, porque é quando ele tá aqui trazendo contribuições. Então vamos lá. Seguindo. Curiosidades da Bolívia, essa roupa, vocês já viram alguma mulher vestindo essa roupa? Porque é uma roupa tradicional, né? São las cholitas, são as mulheres indígenas bolivianas que utilizam roupas típicas, rodadas, e as trancinhas também são típicas, tá, gente? Então, assim, muitos de nós já teve acesso a essas mulheres, ou pelo menos a imagem delas, né? Que são imagens que percorrem aí a história, as redes sociais, e quem teve o prazer de conhecer e de viajar, eu imagino que sente até um certo prazer se sentindo representado por elas. Então vamos à tela. Curiosidades da Bolívia. Então vamos para mais uma curiosidade que aqui muitos de vocês já sabem também. A coca é uma planta muito comum da Bolívia. É utilizado para combater o chorote. O que é o chorote? Considerado mal da altitude. A Bolívia conta, além do espanhol, com diversas outras línguas indígenas. Olha o que eu falei para vocês da questão de valorização do que é deles, né? Resgate cultural de identidade, ó. Então, além de falar espanhol, eles também coexistem o quechua, aimara e guarani. Inclusive, tem alguns textos que falam sobre isso. Lá no Enem, por exemplo, você pode pegar um texto que fala sobre o uso da língua indígena guarani. Já caiu um texto assim no Enem. Então, vamos juntar todo esse conhecimento em prol, né, do seu conhecimento global, protagonista desse estudante maravilhoso que você é. O maior deserto de sal do mundo, chamado de Uyuni, está localizado na Bolívia, é o principal ponto turístico do país. A Bolívia já teve acesso para o Oceano Pacífico, porém, devido a conflitos com países vizinhos, ele perdeu o seu litoral. Gente, vim aqui para contar uma curiosidade, porque faz parte, né? A gente está aqui expondo inglês, a gente está falando sobre essas experiências. Vocês lembram, uns anos atrás, que o Flamengo, sim, eu vou falar de time aqui, eu só não vou revelar o meu, tá? Que eu nem tenho, na verdade. Mas o Flamengo foi para uma final no Peru? Pois bem, aí o meu digníssimo esposo disse, ai, Suzana, eu vou. Sabe aquela pessoa que ama? Será que tem aí na sala? Diz para mim, tem alguém aí na sala que é louco pelo Flamengo ou outro tipo? Pois bem, o meu esposo é uma pessoa dessa. E o que acontece é que ele disse, ai, Suzana, eu vou e tudo, vou.
Aí ele disse que para suportar, realmente ele ficava chupando essas balas de coca, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, porque dá um enjoo danado. E ele, o que aconteceu? Ele subiu, né, toda aquela altura e todo aquele medo. Quem disse que voltou também, porque ele foi de van? Quem disse que ele teve coragem de fazer o mesmo caminho de volta? Ele disse, Suzana, eu vou de avião, eu vou de teco-teco, mas eu não volto daquele jeito. Então tem, né, essas aventuras aí, e ele experimentou utilizar o espanhol lá também. Ele disse que o que ajudou foi porque muitos jogadores de futebol falam espanhol, então ele disse que tinha alguns termos que ele até já conhecia. E fica aí a informação extra para a aula. Então a gente vai funilar. Estamos falando de Bolívia, vocês lembram de quê? A maioria de vocês já conheceram o quê? Bem-vindos a Guaiará-Mirim, que inclusive a professora Lucy trouxe para a gente aqui a experiência. Ó, o Lobo disse que já foi para Guaiará, né, Lobo? Provavelmente para comprar perfume, né, Lobo? Para ficar cheiroso. Hã? Ah, ele era técnico, ele foi trabalhar. Mas eu já fui para Guaiará para comprar perfume, né, gente? Porque lá, enfim, são opções e a gente consegue comprar mais barato. Então essa eu coloquei aqui porque é muito interessante, ó, deixa eu colocar aqui, eu sempre troco a mãozinha. É muito interessante porque já se torna mais familiar pra gente e estamos aqui na aula de Falando Inglês. E como não falar de Guaiará-Mirim, que é uma cidade no departamento do Beni, na Bolívia, né? Que vocês conhecem demais. Possui um porto situado na margem esquerda do rio Mamoré. Já vou mostrar a imagem que também vocês vão se familiarizar bastante. Em frente à cidade rondoniense de Guajará-Mirim. Elas são... Essas duas cidades, elas são chamadas de cidades hermanas, gemelas, tá? Por possuírem esse nome e elas fazerem fronteira. No Brasil, é uma distância de 93 quilômetros do... Eu vou colocar na tela, porque eu tô tentando ler ali e não tá dando certo. Aí eu vou colocar, que não vai ficar essa cara assim, sabe, espremida para vocês. Já eu volto aqui para vocês, pra gente conversar. Possui um porto situado na margem esquerda do rio Mamoré. Ok, já sabemos. Em frente à cidade rondoniense de Guajará-Mirim, no Brasil. E a uma distância de 93 quilômetros de Riberalta e de 1.115 quilômetros de Trindade. Em frente à cidade, no rio Mamoré, está uma pequena ilha de Suarez, ou Guajará-Mirim, de acordo com o governo brasileiro. A ilha tem sido disputada pelos dois países. Olha, é um conflito, né? Então, é interessante vocês pesquisarem, irem atrás desse conhecimento. Os tratados de 1867, de 1877 e 1958 não resolveram a questão, ou seja, toma noção dos anos, mas foca mais na informação, tá? A cidade possui um consulado brasileiro e um pequeno aeroporto com voos regulares. Então, olha aqui mais uma imagem de Guaiará-Mirim, que é uma imagem também conhecida, né? Gente, esses teco-tecos, né, que a gente chama, tem essas motos, eu gostei bastante, tá? Eu gostei quando eu fui, tem as comidas típicas, não é? Que algumas pessoas le miram com prejuízo, tradução, que algumas pessoas olham com preconceito, mas a gente tem que entender que quando se fala de cultura, a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Porque a cultura do outro não está ali para ser julgada. E a questão culinária também é uma cultura, tá? Então, se a ti não te canta, leve sua comida. Mas se você está disposto a conhecer, vá lá e coma as melhores salteñas bolivianas, não é? E algumas bebidas também que são típicas de lá. E aqui está... Opa, de novo, professora, vira para o lado certo. Aqui está uma calle em Bolívia, Guaiará-Mirim. Ou seja, uma rua. E aqui, o que é isso aqui? Porto Fluvial de Guajará-Mirim. Aqui, por aqui que a gente vai, né? Faz tanto tempo que eu fui, mas a gente pagava uma taxa para acessar La Fronteira. E finalizamos. E aí, gostaram? Eu tenho certeza absoluta que sim. E tem uma pequena observação. Quando a gente vai falando, eu que nem sou rondoniense, eu sinto que vocês têm muita propriedade. Imagine se eu vou saber mais de Guajará-Mirim só da teoria do que vocês, porque eu tenho certeza que aí tem estudante que é boliviano, que vem da Bolívia, né? Que veio da Bolívia, ou então que tem familiar boliviano, então que já tem
né, por fazer parte dessa história geográfica e pela localização de Rondônia, já tem contato com o espanhol. Já tem contato com o espanhol que vem de seus abuelos, de seus familiares. Então, o espanhol, ele está, sim, inserido na vida de vocês, né? De muitos de vocês e, portanto, na minha também, que sou uma professora de vocês e que tenho que estar sempre atento aí. Os professores que estão aí na sala com vocês também são, assim, professores maravilhosos que sempre contribuem, eles também sempre estão nos repassando. A gente tem aqui em Rondônia eu já dei aula para estudantes peruanos, para uma tica espanhola, né? Ou seja, da Europa, mas Peru vivia aqui. Peruano, eu já falei, e bolivianos, claro, venezuelanos, bastante. Então, a gente tem essa oportunidade. Por isso, a ação Nuestros Compañeros 2. A primeira vocês já fizeram, que foi na classe passada, de espanhol, porque a anterior foi de inglês. Que vocês já se reuniram, já falaram, já buscaram, com as orientações aí, tópicos de pesquisa para saber com esses companheiros como é a experiência de ser estrangeiro aqui em Rondônia, de falar espanhol aqui em Rondônia. Seguramente vocês já fizeram esse planejamento, seguramente vocês já sabem quem que vai ficar responsável pelo que nesse processo de entrevista, de gravar, porque a nossa ação Companheiros aqui é muito importante para a formação de vocês, tá certo? Então, mão na massa de hoje é dar continuidade à ação Companheiros. Agora sim, mão na massa. Vocês já planejaram, já sabem, já elaboraram os questionamentos, agora é hora de descobrir. Agora é hora de escutar os nossos companheiros, saber que pensa, como é essa experiência de viver acá em Rondônia, falando espanhol, quais são as dificuldades, quais são as vantagens também de se falar espanhol. E é com prazer que eu digo que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Não existe erro se vocês se dedicarem e fizerem com curiosidade, tá? Daqui eu espero sempre o melhor de vocês e eu espero que vocês aproveitem muito e peguem conhecimento para a vida, tá? Companheiros, Action 2. Então vocês vão fazer agora, ir atrás dos companheiros, saber quem é esse pessoal boliviano ou venezuelano, quem tem a língua materna perto de você e fazer a entrevista que vocês planejaram, grava tudo, manda para mim, qualquer coisa, estamos por aqui. Professores, vocês sabem que podem contar comigo sempre, tá? Hasta cariños, hasta la próxima. Buenas son, compañeros, a ti.